Olá, como vai? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Estamos mais uma vez aqui no nosso A História da Foto, dessa vez recebendo o professor Bruno da Silva Antunes Cerqueira, que junto com a professora Maria de Fátima Argon fizeram uma análise sobre a biografia não publicada da Princesa Isabel. A Princesa Isabel, então, trabalhou, escreveu sua biografia, mas não chegou a publicar, e sobre esses originais, então, essa dupla de pesquisadores trabalhou e chega a fazer um trabalho de fôlego muito interessante para aqueles que querem estudar muito sobre monarquia no Brasil e sobre o nosso país. Professor, seja bem-vindo. Como vai? Obrigado, meu caro. Professor, vamos à foto então. Nós estamos aqui com uma imagem que retrata o povo ao Paço Imperial, festejando com a Princesa Isabel, momento após a assinatura da abolição da escravatura. Momento histórico para a população brasileira. Professor, comente sobre essa foto para a gente. É um domingo, 13 de maio. Exatamente. 13 de maio de 1888 foi um domingo ensolarado, segundo Machado de Assis, foi um domingo, ele diz, houve sol e muito sol, não é? Ele, Machado de Assis, é um homem das letras, um homem negro, como a gente hoje em dia tem essa noção, não é? Mais introjetadamente. E ele é uma pessoa extremamente introspectiva, fechada, pois ele sai às ruas e até dança. Ele diz um caramujo, né? Ele se autodefine como caramujo. Bom, foi um domingo ensolarado, ela estava em Petrópolis, ela desce exclusivamente para assinar a lei e volta. Só faz isso. Na verdade, a Lei Áurea, o processo legislativo da Lei Áurea, já tive a oportunidade de comentar até no próprio Senado, na TV Senado várias vezes, é encarado pela parte mais reacionária do Partido Conservador como um golpe de Estado. Eles chamam de golpe de Estado da Lei de 13 de maio de 88. E por que isso? Porque foi um processo assodado, foi um processo absolutamente corrido. Em 5 dias tem a votação da Câmara e a votação do Senado, tanto que é sancionado num domingo. Isso não acontecia, né? Claro. Então, eles consideram que foi um golpe de Estado necessariamente contra os senhores rurais, os fazendeiros, para que eles não tivessem direito à indenização. E foi. A Lei Áurea foi votada, e ela, por isso que ela tem 2 artigos somente, ela é singelíssima, porque em todas as leis anteriores, consideradas abolicionistas sem ser, que na verdade são leis emancipacionistas, havia a indenização ao senhor. E na Lei Áurea não se permitia, não somente da parte da regente do Império, como do Ministério, que era conservador, mas, sobretudo, do Partido Abolicionista, não se admitia a indenização senhorial. Menos ainda, claro, não era tempo de dizer isso, de pensar nisso, a indenização aos escravizados. A indenização aos escravizados viria por reforma agrária e educação. Aliás, professor, a respeito da indenização dos escravos, surge então, em determinado momento das pesquisas brasileiras, que seria uma carta escrita por Princesa Isabel para Visconde de Santa Vitória, em que ela falava da importância de reforma agrária, da indenização aos escravos, mas o seu trabalho de pesquisa chega à conclusão de que essa carta ela é falsa. É completamente falso, completamente. Na verdade, não há necessidade dessa carta para a gente estudar o que era a transição do século XIX para o XX, a transição do trabalho escravizado, trabalho escravo, como era chamado, para o trabalho livre, a transição daquela sociedade que o Gilberto Freire chamava semi-patriarcal, tradicional, para uma sociedade de livres, assalariados, pequenos proprietários rurais, como André Rebouças queria. Não há necessidade dessa carta. Essa carta é uma falsidade, né? Uma fraude promovida, feita por uma pessoa do Rio, né? Que eu conheço toda a história e sei mais ou menos, né, os melindres, meandros. Mas a carta ela fala de algo real, que é
capitalistas ligados à monarquia, à realeza, né? A monarquia é o Estado, a realeza é a família imperial, mas capitalistas relativamente ligados. O Visconde de Santa Vitória não era ninguém íntimo de Dona Isabel, ela nunca chamaria ele de do meu coração, como a carta coloca, nada disso existia. Ele era do Rio Grande do Sul, um banqueiro do Rio Grande do Sul. Exatamente. Mas capitalistas monarquistas estavam pensando junto, não é que a Sociedade Central de Imigração era o Rebouças, era o Visconde de Toné, o tio do Visconde de Toné, Visconde de Borré-Pé-Rouen. Toda essa gente pensava nesse Brasil do pós-abolição. Pensava, trabalhava e agia. Não havia ninguém impune ali, ninguém trabalhava também só pela cor dos olhos de Dona Isabel. Isso tudo é pueril, nada disso era real. Os abolicionistas queriam tomar o poder e eles estavam próximos de conseguir tomar o poder. Só que isso vai ser completamente derrotado, asfixiado e morto com a proclamação da República em 89. Professor, no meio dessa massa aí está também Lima Barreto, né? Porque num livro dele ele conta então que o pai o tomou pela mão e era aniversário dele. Isso. E aí ele estava então nessa tarde junto com essa massa. E Lima Barreto, que era, o escritor Lima Barreto, que era afilhado do Visconde de Ouro Preto. Exatamente, Afonso Henriques de Lima Barreto. O Afonsinho é o filho do João Henriques de Lima Barreto, que era um tipógrafo, era completamente correligionário, partidário. Na verdade, era um funcionário, não é, do Visconde de Ouro Preto. E o Afonsinho, o Lima Barreto, é o afilhado de batismo daquele que seria primeiro-ministro do Império, presidente do Conselho, no último gabinete da monarquia, que foi deposto com a República e que depois a deposição do gabinete passou a ser chamada de Proclamação da República. Nunca aconteceu proclamação nenhuma. Mas o Afonsinho, o Lima Barreto, fazia nesse dia 7 anos de idade, 13 de maio. Então ele fica embevecido, não é? Com essa festividade toda que ele acompanha e que o pai dele está delirante. É uma família negra, né? E aí ele diz que ele vê Dona Isabel, né, naquele vestido branco, é uma entidade, né? Uma coisa assim fantástica, né? E por causa disso, até dessa cena, que para ele com certeza foi pungente, né? Ele vai nutrir por ela uma admiração a vida inteira, sem tê-la conhecido na intimidade, óbvio, né? E ele vai, quando ela morre em 21, ele fala num escrito, ele vai morrer logo depois, né? Ele diz que tem muita simpatia pela princesa Dona Isabel, sem que com isso ele fizesse panegíricos, nada disso. Mas ele guarda essa imagem aí do 13 de maio. Professor, a gente fala então da falsidade da carta que traria então ideias na tentativa de recuperar a condição desse que estava escravizado. Então essa carta seria falsa, mas havia ideias da parte da monarquia de resgate, de recuperação desse negro alforriado? Evidentemente. Na verdade, a Lei Áurea faz um estatuto de, a gente diria hoje, nos nossos termos, né, igualdade racial. Ela faz uma equiparação jurídica entre brancos e negros. A equiparação social dependia intimamente de educação e terra, né? Sem isso, não haveria equiparação social nenhuma, seria tudo uma grande farsa. Como as pessoas, na década de 1980, 100 anos depois da Lei Áurea, por determinados viés, elas passaram a achar que a Lei Áurea já tinha sido uma grande farsa, de brancos ainda por cima, quando a Lei Áurea, o movimento abolicionista, era tão negro quanto branco. José do Patrocínio e André Rebouças eram negros e Nabuco era branco. Se fosse a tríade, né, como a gente considera, a maioria é negra, a minoria é branca. Então é muito interessante. O movimento abolicionista é um movimento negro, em grande medida, não há diferença. Ele é o pai e a mãe dos movimentos negros atuais. Então, quando se diz que era uma farsa, você está ofendendo a memória deles todos, né? Eles fizeram a Lei Áurea existir, não ela. Ela sancionou a lei e ela era abolicionista. A princesa imperial, herdeira do trono, futura imperatriz, ela era abolicionista de modo privado. Ela não podia externar isso. Em 88 ela externou, ficou até uma coisa escancarada, como dizia o Cotegipe. O Cotegipe a odiava. Ele dizia que a coroa praticava as escâncaras, acoitamento dos escravos fugidos e tal. Era ela. Dom Pedro II nunca faria isso. Mas ela fazia porque isso é da personalidade dela, são traços. E também, evidentemente, o terceiro reinado dependia da abolição da escravidão. O Brasil era atrasado, o Brasil não chegava ao século XX, porque ele era escravista, oficialmente escravista. Então,
o trono dela, ela diz isso na própria autobiografia que você citou, ela diz para os filhos em vários textos autobiográficos: eu não queria sedimentar o trono meu e de vocês na barbárie, né, da escravidão. Então, havia a necessidade premente de eles mesmos, os Bragança, redimirem a história deles, do Brasil Império, do trono, da coroa, que sempre estiveram no ápice de uma nação escravista. A nação brasileira inteira era escravista. É uma fantasia a gente achar que os nossos antepassados eram abolicionistas. Só quem era abolicionista, de fato, a imensa maioria dos nossos antepassados no Brasil, era escravista. Banalizava e naturalizava a escravidão. Era uma coisa horrenda. Estava na cabeça das pessoas, né? Isso necessitava de uma educação, portanto, para todos. Tanto para os antigos escravizados como para os antigos senhores, que tinham uma mentalidade completamente retrógrada, né? Em pleno 1888, 89. Agora, essa obra educacional não acontecerá. Não acontecerá, ela nunca chegará. Ela será impedida, porque é evidente que o arranjo que fará aquilo que a gente chama de República Velha não era favorável à cidadanização dos negros. Pelo contrário. Ele era a favor de uma subalternização dos negros e da vinda em massa de imigrantes europeus para branquear o Brasil. Eles achavam, né, eles diziam, tem relatórios oficiais falando, e no ano 2000 não existirá nenhum negro e nenhum índio no Brasil. Então eles queriam isso, era o grande sonho, o grande delírio deles. Nada disso aconteceu pelo óbvio, né, natural da nossa realidade social, né? E aí o plano dos abolicionistas, a tomada de poder dos abolicionistas nunca ocorreu. Professor, o 13 de maio vai libertar quantos escravos? 700 mil pessoas oficialmente, e Nabucco lembra que como os escravizados ingênuos, né, que eram chamados os escravizados, na prática eles não eram escravizados na lei, né? Na prática ele diz, eram, porque viviam grudados nas suas mães, elas eram escravas, então eles viviam junto, então eles também eram. Então Nabucco diz que 1 milhão de pessoas na Lei Áurea, o Brasil tinha 11 milhões. 1 milhão de pessoas é muito, não é? É como se fosse quase 1/10 da população. Então hoje a gente diria 20 milhões de brasileiros, né? Então, se colocar mais ou menos nessa proporção. Então, é muita gente que é libertada pela Lei Áurea. Agora, a Lei Áurea não é feita exclusivamente por essas 700 mil almas, como se falava. A Lei Áurea é resultado da luta do Partido Abolicionista, do movimento abolicionista. Ela é feita contra a ideia de indenização senhorial e ela é feita para a transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Olha só. Professor, voltando à questão da monarquia, porque então a monarquia em 89 ela é afastada, mas a república, quando ela chega, ela se utiliza de autoridades, de pensadores, de uma mão de obra intelectual da monarquia para se firmar a república? Sim, mas na verdade é muito curioso isso. É outra a tecnia, né, historiográfica dizer que as pessoas aderiram à República, como se diz muito. A gente trabalha muito isso no livro também. Não é como é narrado, não é? Muita gente não aderiu, muita gente não quis a República e saiu de cena. E teve gente que, evidentemente, não só não quis, não só saiu de cena, né? Foi saído. Teve gente presa, gente torturada e gente morta. Evidentemente que o morto não vai falar, né? Ele foi morto. Então, não é verdade que houve uma adesão em massa. Agora, é verdade que houve adesões. E é verdade que os dirigentes locais e os dirigentes regionais, sobretudo, eles tinham que garantir a manutenção do poder deles. A garantia da manutenção é aderir, né? Então, houve muitas adesões, mas houve muita gente importante politicamente que deixou de ser, passou a não ser mais nada, se recolheu completamente. Então, a gente faz uma amostragem por aqueles que ela titulou, barões, condes, viscondes, marqueses. A maior parte dessa gente não aderiu, né? A maior parte dessa gente nunca foi a favor da República e morreu sem ser. Agora, houve aqueles que aderiram, né? Como diz o ditado popular brasileiro, farinha pouca, meu pirão primeiro. Me diz uma coisa, professor, diga pra gente uma coisa. Houve a saída de alguns com a família quando eles foram para Portugal? Visconde de Ouro Preto foi com eles? Foi banido igualmente. Houve um decreto de banimento
do Visconde de Ouro Preto e do irmão dele, presidente da província do Rio, em Niterói, sede, Carlos Afonso. Houve banimento do Silveira Martins, que nem tinha chegado a chegar no Rio, e o decreto é engraçado, porque fala que ele não poderia morar, se não na Europa, quer dizer que se ele quisesse morar no Canadá, ele estava proibido. Então, tem coisas quiméricas. Agora, o que ocorre é o seguinte, foram banidos do Brasil ou convidados a se retirar completamente, os mais próximos da família e que não iam admitir a quartelada, o golpe militar, e queriam reagir. Então, a República, né, de uma maneira profilática, ela tira essa gente, né? Porque senão teria reação. E teve reação, teve várias reações pequenas e desorganizadas, né, ao longo... E depois, na década de 1890, muitas guerras. Canudos é o maior exemplo, né? Revolução Federalista e a Revolta Armada. Então, houve reações, não é? Mas não o suficiente para acabar com a República e restaurar a monarquia. Isso não tinha possibilidade. Pois bem, chegamos ao final de mais um A História da Foto, em que recebemos aqui o professor Bruno da Silva Antunes Cerqueira, que nos falou sobre essa foto do 13 de maio, oportunidade então em que a Princesa Isabel comemorava com a população a abolição da escravatura no Brasil. Queria agradecer sua companhia e agradecer também a presença do professor Bruno. Muito obrigado. Até uma próxima.